E aí, pessoal, retornando, hoje eu começo corrigindo a atividade da aula de ontem. Atividade essa que envolvia poliedros, envolvia a relação de Euler e envolvia questões sobre soma dos ângulos das faces de um poliedro. A primeira questão, observe a representação de alguns sólidos. Você tem aí 4 sólidos A, B, C, D representados nessa imagem. A letra A perguntava: quantos desses sólidos podem ser classificados como poliedros? Observando a imagem, a gente vai perceber que o sólido A ele é um corpo redondo. Se ele é um corpo redondo, ele não pode ser um poliedro. Desse modo, então, apenas são poliedro aí os corpos B, C e D. Portanto, nós temos 3 deles que podem ser poliedros, que na verdade são poliedros. A letra B. Determine a quantidade de vértices, faces e arestas de cada poliedro. É só a gente observar os poliedros B, C e D e contar a quantidade de vértices, faces e arestas. Contando o poliedro B, ele tem 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. Lembremos que os vértices são, popularmente falando, os cantos. As arestas são os segmentos de reta que ligam aí os cantos. E as faces, entre aspas, né, são os lados do poliedro. Não é correto eu falar lado, é só uma analogia. O poliedro C, ele tem 5 vértices, 5 faces e 8 arestas. E por último, o poliedro D, ele vai ter 8 vértices, 6 faces e 12 arestas. A segunda questão: classifique cada poliedro abaixo em convexo ou não convexo. Vamos lá observar então. Na letra A, nós temos aí esse poliedro, ele é um poliedro convexo, porque, lembrando da definição de convexo, qualquer segmento de reta que você tome dentro desse poliedro vai cortar as suas faces em apenas 2 lugares. Então, essa letra A é convexo. Na letra B, esse poliedro apresentado, ele é um poliedro côncavo, ele é um poliedro não convexo. Por quê? Porque existe aí uma cavidade nele, se você observar, do lado direito, por exemplo, do lado superior direito e do lado superior esquerdo, existem cavidades, por isso que ele é não convexo. A letra C, claramente um poliedro não convexo, por causa dessa cavidade que tem aí na parte superior. E na letra D, nós temos um poliedro convexo, porque ele não possui nenhuma cavidade. A terceira questão: determine a quantidade de faces de um poliedro convexo, sabendo que ele possui 14 arestas e que a quantidade de vértices é igual à quantidade de faces. Vamos lá substituir os valores. Pelo que foi dito no enunciado, nós temos que a quantidade de arestas é 14 e a quantidade de faces é igual à quantidade de vértices, ou seja, V é igual a F. Daí eu vou aplicar a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2. Vou substituir a quantidade de vértices pelo F da quantidade de faces, já que vértices e faces são iguais, e as arestas são 14. Então vai ficar F mais F é 2F e 14 mais 2 é 16. Se 2F é igual a 16, então F é 16 dividido para 2, portanto o F é 8. Desse modo, então, esse poliedro vai ter 8 faces. A quarta questão diz que um poliedro convexo possui 8 faces e a quantidade de arestas é igual ao dobro da quantidade de vértices. Qual a quantidade de vértices e de arestas desse poliedro? Interpretando os dados da questão, nós vamos ter que a quantidade de faces é 8, e como a quantidade de arestas é o dobro da quantidade de vértices, então a gente escreve que A é igual a 2V. Aplicando a relação de Euler, vértice mais face igual a aresta mais 2, substitua as faces por 8, substitua as arestas por 2V. Agora, fazendo letra de um lado e número do outro, vai ficar V menos 2V igual a 2 menos 8. V menos 2V dá menos V, 2 menos 8 dá menos 6. Cancela os sinais, nós temos então que a quantidade de vértices são 6. No entanto, a questão pede, além da quantidade de vértices, a quantidade de arestas. Lembrando que as arestas são o dobro da quantidade de vértices, então as arestas ficarão 2 vezes 6, ou seja, 12. Portanto, nós temos 6 vértices
e 12 arestas no total desse poliedro. A quinta questão, dado o poliedro convexo, em cada caso, determine a quantidade de, na letra A, eu quero saber a quantidade de vértices, sabendo que ele possui 10 faces e 20 arestas. É só aplicar a relação de Euler de maneira bem direta. Eu sei que vértice mais face é igual a aresta mais 2. Eu quero saber a quantidade de vértices. As faces são 10 e as arestas são 20. Esse 10 vai para o segundo membro com o sinal trocado. Então a quantidade de vértices é 20 mais 2 menos 10. Isso me dá um total de 12 vértices, então, nesse item A. O item B quer saber a quantidade de arestas, sabendo que esse poliedro possui 6 vértices e 5 faces. De maneira idêntica, aplicando aí na relação de Euler, eu vou substituir os vértices por 6, vou substituir as faces por 5 e vou repetir as arestas. Fazendo agora letra no começo e número no final, o 2 vai para junto do 6 mais 5 com o sinal trocado, então as arestas são 6 mais 5 menos 2. Isso quer dizer que a quantidade de arestas são 9. A letra C quer a quantidade de faces, sabendo que ele possui 8 vértices e 13 arestas. Também de maneira idêntica, aplica aí na relação de Euler. Então você vai substituir na relação de Euler os vértices por 8, as arestas por 13 e vai descobrir a quantidade de faces. Pega o 8 que está aí no primeiro membro, joga para o segundo membro com o sinal trocado. Então a quantidade de faces é 13 mais 2 menos 8, portanto a quantidade de faces são 7. Logo, esse poliedro possui 7 faces. A questão número 6. A superfície de um modelo clássico de bola de futebol é constituída de 20 hexágonos e 12 pentágonos regulares. Sua estrutura segue o modelo de um poliedro chamado de icosaedro truncado e a pressão interna do ar deixa sua forma arredondada. A bola de futebol ela não é redonda, a bola de futebol tradicional. Ela é um poliedro, ela é um icosaedro truncado. Quem deixa ela arredondada é a pressão interna do ar. A questão pergunta: quantos vértices possui um poliedro cuja superfície é composta pelos mesmos polígonos que formam a superfície de uma bola de futebol? Bem, se a gente interpretar a questão, se são 20 hexágonos e 12 pentágonos, nós temos um total aí de 32 faces no icosaedro truncado. Então isso quer dizer que F é igual a 32. Dá para a gente determinar a quantidade de arestas. E aí, fazendo uma analogia, no caso da bola de futebol, a quantidade de arestas vai ser a quantidade de costuras que a bola tem. Para você saber a quantidade de arestas, lembremos que são 20 hexágonos. Como cada hexágono tem 6 lados, eu pego 20 vezes 6. E são 12 pentágonos. Já que cada pentágono tem 5 lados, eu pego 12 vezes 5. Vou somar e vou dividir por 2, porque nós sabemos que as arestas são contadas 2 vezes. 20 vezes 6 dá 120, 12 vezes 5 dá 60. Aí você pega 120 mais 60 dá 180, dividido por 2 dá 90. Com isso, então, esse poliedro que forma a bola de futebol, ele é composto de 90 arestas. E aproveitando aí a oportunidade, a gente pode dizer que a bola de futebol ela é composta por 90 costuras. Agora, para determinar o que a questão pede, que é a quantidade de vértices, eu vou utilizar a relação de Euler. Vértice mais face igual a aresta mais 2. Repete os vértices, as faces são 32, as arestas são 90 mais 2. O 32 vai para o segundo membro negativo, então os vértices são 90 mais 2 menos 32, isso me dá um total de 60 vértices no poliedro que forma uma bola de futebol. A sétima questão, da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Todo poliedro convexo satisfaz o teorema de Euler, cuja expressão é vértice mais face menos aresta igual a 2. Aí apenas as arestas foram colocadas para o primeiro membro com sinal trocado, em que VF e A representam, respectivamente, a quantidade de vértices, de faces e de arestas do poliedro. Então, é correto afirmar que, é para a gente dizer qual é a afirmativa correta. A letra A. Todo poliedro convexo, falei errado, desculpa. Todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é regular. Não.
A relação de Euler ela vale para todo poliedro convexo e para alguns não convexos. Isso não quer dizer que o poliedro tem que ser regular, não. Portanto, a letra A não é verdadeira. A letra B. Todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é poliedro de Platão. Lembremos que os poliedros de Platão, os sólidos platônicos, eles são aqueles poliedros que possuem as faces regulares e congruentes entre si. A relação de Euler ela vale também para aqueles poliedros que não são platônicos. Portanto, a letra B não é verdadeira. A letra C. Todo poliedro que satisfaz o teorema de Euler é convexo. Isso não é verdadeiro. Tem poliedros não convexos que também satisfazem a relação de Euler. Letra D. Todo poliedro regular satisfaz o teorema de Euler. Isso aí é a verdadeira. Por que ela é a verdadeira? Porque todo poliedro regular é um sólido platônico. E em todo sólido platônico vale a relação de Euler. Então a D seria a verdadeira. A letra E vai ser a falsa. Todo poliedro convexo que satisfaz o teorema de Euler é regular. Como eu disse lá pelo começo, existem poliedros onde está satisfeita a relação de Euler que não é regular. E ele também não precisa ser convexo. Portanto, a única verdadeira, letra D. Dessa forma, então, a gente finaliza a correção da aula de ontem e nós continuamos nesse mesmo assunto com a próxima atividade.